irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3. Faremos o estudo expositivo desse capítulo. Como sobreviver como cristão em tempos difíceis. Pergunta que eu faço para você: você acha que é mais fácil ser crente hoje do que no passado? Hein? Na época de Noé, você acha que era mais fácil ser crente lá do que hoje? Sermão interativo, né? Vocês não falam nada, eu fico perguntando, né? Uma benção. É desse jeito. Vamos ver o que Paulo escreve a Timóteo e vamos fazer a exposição desse texto. Ser cristão em tempos difíceis. E o texto começa, no primeiro versículo, nos ensinando três coisas importantes. Primeiro, vamos ler juntos o versículo primeiro, vamos lá? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Primeiro, Paulo usa um imperativo, o verbo saber não é opção. Ele diz sabe. É como se ele estivesse dando uma ordem para nós. Eu quero que vocês compreendam isso. Eu ordeno, eu determino que vocês tenham consciência disso. E ele vai dizer, em segundo lugar, que um tempo, e ele chama nos últimos dias, sobrevirão tempos o quê? Difíceis. O que é que significa essa palavra nos últimos dias? Quando você estuda isso lá no Antigo Testamento, a ideia é de tempos vindouros. É um tempo indeterminado, um futuro, uma ocasião do futuro. Mas quando você vai estudar essa palavra no contexto do Novo Testamento, últimos dias cobrem o período entre a ressurreição de Cristo e a segunda volta de Cristo. É esse período entre a primeira e a segunda vinda. O que é que significa? É que nós já estamos vivendo esses últimos dias. Até Jesus voltar, nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas veja que há uma terceira ideia que ele coloca aí, sobrevirão, ou virão sobre vocês. Tempos o quê? Difíceis. A palavra difíceis no grego é uma palavra que tem origem no termo diabolos, e significa tempos diabólicos. Em Mateus capítulo 8, versículo 28, aparece essa expressão no grego, chalepos. Significa um tempo endemoniado, um tempo de luta, de batalha espiritual, tempos de dificuldades espirituais. Eu não sei se você sente isso. Essa semana me perguntaram se o Supremo Tribunal Federal aprovar o crime de homofobia, o que é que eu vou fazer? Vou fazer do mesmo jeito do que eu estou fazendo. Vou continuar pregando contra o pecado. E a igreja tem que continuar contra, e se a igreja for perseguida, nós vamos ter que enfrentar essa batalha. Tá certo? Os tempos são difíceis, os tempos são endemoniados. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Tempos difíceis. Poderão vir melhorias do ponto de vista da economia, poderão vir melhorias do ponto de vista de relacionamentos, uma série de coisas que às vezes a gente coloca isso como perspectiva, principalmente quando a gente está vivendo um novo governo. Mas veja, no versículo 2, que Paulo vai dizer qual é a causa, por que os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis por causa das pessoas, e as pessoas são cada vez mais complicadas. Os homens, né,
E aí Paulo faz uma descrição. Os tempos são difíceis, pois os homens, e ele vai usar aqui, para descrever os homens do presente século, vários adjetivos. E ele vai colocando aqui de uma forma bem pesada. Os homens são egoístas. Filautos significa amigos, amantes de si mesmos. Avarentos, filarguros no grego, significa amantes da prata ou do dinheiro. Aí ele vai colocar jactanciosos. A palavra no grego, alazon, significa fingidos. Fingidos. Você acha que o povo está fingido hoje ou não? Você acha que a nossa imprensa faz um discurso fingido? Você acha que nossa sociedade ela é real, ela é verdadeira ou ela é hipócrita, ela é fingida? Pois é. Aí vem a palavra arrogantes, hiperfranos, que significa altivo, orgulhoso, blasfemadores, blasfemos, aquele que profana o que é sagrado ou santo, desobedientes aos pais, ingratos, sem gratidão no coração, irreverentes, sem nenhum temor espiritual, desafeiçoados, sem afeição natural, implacáveis, irreconciliáveis ou inimigos da paz, caluniadores, e a palavra caluniadores significa diabolos, significa mentirosos ou que distorcem a verdade, sem domínio de si, sem autocontrole, cruéis. Aí vem a palavra selvagens ou brutais, inimigos do bem, aqueles que não amam o que é bom, traidores, a palavra no grego prodotes, que significa traiçoeiros, atrevidos, propetes, significa ousada ou inclinada para fazer o mal, ousadia para fazer aquilo que é pecaminoso, aquilo que ofende a Deus, aquilo que ofende as pessoas, ou seja, ousadia para cometer todos os pecados de forma descarada. A Bíblia fala que os tempos, porque as pessoas são enfaltuados, ou mostram-se arrogantes, ou nebulosos de orgulho, amigos dos prazeres hedonistas, ou amigos dos prazeres sexuais, hipócritas. E o pior de tudo, se você observar, no versículo 5 aí, o que é que diz aí? Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, são travestis espirituais. Ou seja, apesar de serem tudo isso, eles colocam uma máscara de piedade. Ou quer passar uma ideia de piedade. Negam, porém, na sua conduta e na sua prática. E a grande questão que a gente vai observando no texto, meus amados irmãos, é que esses homens maus, ele tem os seus seguidores. Versículos 6 e 7. Mulheres conduzidas por paixões e carregadas de pecados. Mas os versos 8 e 9 diz qual é o futuro desses homens. Veja aí no 8 e 9, o que é que diz? E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então nós não temos futuro moral na nossa sociedade. Nós não temos futuro na falsa religiosidade. A falsa religiosidade, ou o pecado travestido de falsa religiosidade, será desmascarado. Não irá avante. Mas a partir do versículo 10, veja que há uma adversativa. E Paulo agora vai dizer, tu, porém. E é a partir daqui que eu quero tirar pelo menos 3 lições básicas, como eu e como você. Nesse contexto, nesses dias maus, como é que nós podemos sobreviver? Como é que a igreja deve enfrentar esses dias maus? Aí eu quero que você leia para mim
versos de 10 a 12. Vamos ler juntos? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, e que eu compartilho com vocês, é que para nós sobrevivermos esses tempos maus, nós precisamos seguir a verdadeira liderança espiritual piedosa. Por mais que os tempos sejam ruins, por mais que a religiosidade seja fingida, Deus ainda preserva homens de Deus, líderes espirituais, que irão conduzir a igreja dele. Amém? Então, pode estar ruim do jeito que tiver, Deus preservará aqueles que não se dobrarão a Baal. Haverá sempre um remanescente fiel. E Paulo vai dizer, tu, porém, tens seguido. Eu acho muito interessante. Tens seguido. A ideia de presente contínuo. Mas tem seguido não de longe, mas seguido o quê? De perto. Você tem me acompanhado, você tem visto a minha vida. E a minha prática cristã, a minha prática espiritual, ela é completa. Se você observar bem, ela começa com o meu ensino. Aquilo que eu estou ensinando. Eu estou ensinando para vocês a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos. Até a volta de Cristo existirão igrejas fiéis pregando e ensinando a palavra de Deus. Até a volta de Cristo nós teremos vocações, pastores, líderes espirituais sérios, comprometidos com Deus, pregando a palavra de Deus. O tempo pode ser ruim, as situações podem ser adversas, mas Deus preservará o seu remanescente fiel. E o texto é maravilhoso, porque ele vai ligar o ensino ao quê? Ao procedimento. Porque ensino sem procedimento, o ensino fica desautorizado. É o procedimento que dá autoridade para o ensino. É o procedimento que completa o ensino. A palavra, ela é verdade na boca do profeta, se ela se cumpre através do seu procedimento, do seu comportamento. E Paulo está dizendo, você quer sobreviver, Timóteo? Tu, porém, me segue de perto. Me acompanhe, Timóteo. O meu ensino, o meu procedimento, o meu o quê? Propósito. Qual é o propósito de Paulo? Qual é o propósito dos líderes fiéis? É cuidar das ovelhas de Cristo. É pregar o evangelho antigo da graça de Deus. Então, o propósito do líder espiritual precisa ser avaliado. Com que propósito ele está fazendo isso? Com que motivação ele está fazendo isso? Qual é o alvo dele? Mas ele completa. A minha fé. E fé aqui pode ter o sentido de conteúdo doutrinário. Conteúdo doutrinário. Mas pode ter o sentido aqui também de exemplo, de dependência de Deus, de piedade cristã. Veja também a minha longanimidade, meu amor e a minha o quê? Perseverança. E aqui, meus amados irmãos, tudo isso está ligado ao caráter e tudo isso está ligado ao fruto do Espírito Santo na vida do cara. Mas ele completa uma coisa que nós precisamos entender. É que os verdadeiros líderes piedosos, eles sempre serão o quê? Perseguidos. Eles sempre estarão em meio às tribulações, às críticas. E o que ele vai dizer aqui? Lê comigo no versículo 11, o que diz? As minhas
perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições têm o quê? Variadas. E ele usa uma exclamação. São perseguições de todo tipo. São perseguições espirituais, são perseguições físicas, são perseguições de maledicência, são perseguições de julgamento, motivação. Agora, o que eu acho extraordinário nesse texto é que as perseguições são variadas, mas o que é que ele diz aí? Que coisa extraordinária. Ele diz, de todas, entretanto, me livrou o quê? O Senhor. Vem para cima, pode vir, que nós vamos para cima também. Porque o Senhor está conosco, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos protege. Irmãos, cuida do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Ele é o nosso advogado justo, Ele nos defende. E você tem que ter essa perspectiva. Nesses tempos difíceis, nós precisamos ter discernimento para separar o trigo do joio, o falso do verdadeiro. São parecidos, estão misturados, nós não podemos separar, Deus não nos deu essa autorização, mas você precisa ter discernimento espiritual. E Paulo, ele faz aqui um contraste entre os crentes e os descrentes. Veja no verso 12, ele diz o quê? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Se você é crente, se você quer ter uma vida íntegra diante de Deus, você sempre será o quê? Perseguido. Perseguido. Mas veja como é que ele termina. Ele termina dizendo, mas, adversativa, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Enganados. É interessante isso, irmãos. Como surgem esses falsos pastores, essas falsas igrejas, e eles começam a enganar o povo, daqui a pouco eles começam a ser enganados, e eles nunca vão adiante, aparentemente parece que eles vão bem, mas o pé é de barro. O pé é de barro. Porque aqueles que comercializam a fé, aqueles que são impostores espirituais, eles vão de mal a pior. Pode ter certeza disso, descanse seu coração. Não tenha invejas do ímpio, não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam aquilo que é errado. Deus fará justiça, Deus é Senhor, Ele é dono de todas as coisas, e Ele é o juiz de toda a terra. Ele fará justiça sobre tudo e sobre todos. Então, preste atenção, como é que eu posso sobreviver nesses dias maus, de pessoas que estão descritas aqui? Como é que eu posso sobreviver nesses tempos diabólicos? Primeiro, eu preciso ser pastoreado, eu preciso seguir, eu preciso ter uma liderança espiritual o quê? Piedosa. Siga os líderes. Siga os líderes. Como a gente disse quando o Palmeiras está na frente. Siga o líder. Não é assim? Siga o líder. Siga os líderes espirituais. Vamos lá. Não desista, meu irmão. A coisa pode estar ruim, mas Deus está preservando o seu povo no meio de toda essa ruindade. Deus está preservando o seu povo. Amém? Segunda estratégia para a gente sobreviver está aí, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Que coisa maravilhosa. Segunda estratégia para você sobreviver nesse tempo difícil, permanece na fé que você o quê? Aprendeu. Aprendeu. Agora aprendeu. Isso é maravilhoso.
Porque 3 perguntas nós podemos fazer nesses 2 versículos. Primeiro, o que foi que você aprendeu? Você aprendeu a Bíblia, as Sagradas Letras. E ela é poderosa para produzir a nossa salvação e promover a nossa santificação. Irmãos, onde é que a gente aprende a Bíblia? De quem é que nós aprendemos? Do pastor? Dos nossos pais. Preste atenção aqui, irmãos. O que segura jovem na igreja, o que segura adolescente na igreja, não é o que ele aprende na igreja, é o que ele aprende dentro de casa. A fé se aprende no lar, a fé se aprende dentro de casa. Por isso que a igreja não pode abrir mão do culto doméstico, você não pode abrir mão da educação espiritual dos seus filhos. Se nós estamos aí defendendo que as escolas, elas não têm o direito, né, de educar os nossos filhos, a igreja também não tem esse direito. Os primeiros professores dos nossos filhos são os pais. Vamos lá, por favor. Esse é um princípio nosso aqui, da filosofia de educação cristã da nossa igreja. Deuteronômio capítulo 11. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11. Versículo 18. Vamos ler 18 a 21, bem forte. Vamos lá? Deuteronômio 11, 18 a 21. O que é que diz? Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Que coisa extraordinária. Ponde vós primeiro o quê? Pais, a minha palavra no vosso coração. Depois você vai ensinar aos vossos filhos. Ensinar aos vossos filhos. E você vai ensinar como? 24 horas por dia. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, não sei o quê, pendura versículo em tudo quanto é lugar. Você vai ensinar. Como exemplo, e com a oralidade. A oralidade. Os nossos filhos, eles não aprendem muito com aquilo que nós falamos. Eles aprendem com aquilo que nós fazemos. Então, tudo lá, binoclando a gente. Não adianta. Presta atenção, irmãos, volta lá para Timóteo. Você vai descobrir aqui uma coisa muito interessante. No capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. O que é que diz lá? 2 Timóteo 1,5. O que é que diz? Pela recordação que guardo de tua fé sem a mesma que primeiramente habitou em a tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo que também fé sem fingimento. Já pensou nessa palavra? Essa fé sem fingimento habitou onde? Na mãe e na avó. O que é que o filho faz? Ele olha para o comportamento do pai. Onde? Em casa. Olha para o comportamento do pai na igreja. E diz, meu pai, ele é um fingido. Não é isso? O pastor morreu, fizeram uma cerimônia bonita, cantaram hinos e tal, e cada um chegava junto do caixão do pastor e dizia um monte de elogios. E estavam lá os 2 filhos do pastor adolescente, e a viúva do pastor, e os filhos perguntaram, mas eles estão dizendo isso, é do papai mesmo que eles estão dizendo?
Será que é verdade tudo isso? Porque lá em casa era diferente. Já pensou isso? E vocês ainda se salvam muito, mas eu não. Eu estou perdido, porque o nego está me blocando em tudo quanto é lugar. Onde eu passo aqui, o nego está me vendo. Viu o senhor lá, tomando um vinhozinho na padaria, hein, pastor? Está lá, hein? Comendo sanduíche lá, tomando sopa. Segue o teu servo, senhor. Segue esse desgramado. Porque... Eu saio daqui, vou para Fortaleza, no meio do aeroporto de Fortaleza, esperando um trem, e o cara, pastor, 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 eu falei, não tem como fugir. Somos binoclados 24 horas por dia, viu? É uma benção. Quanto mais você tem responsabilidade, quanto mais você se dedica, às vezes você tem uma vontade de dizer assim, rapaz, hoje eu não quero ser modelo de nada. Vou tirar férias. Não é isso? Mas não tem jeito. Não tem jeito. O texto é bastante claro, irmãos. Olha que coisa linda isso aqui. O que segura filho de crente na igreja é o que ele vê em casa. Bill Hybels tentou, a geração dele, há uns 25 anos atrás, criar uns modelos novos de igreja nos Estados Unidos para segurar filho de crente, segurar as futuras gerações. Não segurou nada. Não segurou. Às vezes a gente fica, pastor, eu já vi muito discurso de pai. Pastor, só precisa segurar os jovens aqui na igreja. Como é que eu vou segurar os jovens? Só se amarrar aqui. Teve uma mãe uma vez que falou comigo, olha, pastor, se meu filho sair da igreja, eu saio também. Porque o senhor não quer deixar tocar bateria na igreja. Eu falei, eu? E a gente fica pensando, a gente tem essa ideia. Mas veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, os tempos são difíceis, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste o quê? Inteirado, sabendo de quem o quê? Aprendeste. Não é do Google, pelo amor de Deus. Sabendo de quem você está aprendendo. E aí tem um detalhe aqui nesse texto. O que foi que ele aprendeu? De quem ele aprendeu? Mas quando foi que ele aprendeu? Aí vem desde o quê? A infância. E a palavra infância no grego é brephos. Significa que o dever dos pais é ensinar a Bíblia aos seus filhos a partir da tenra o quê? Infância. Dá uma olhadinha lá. Salmo 78. Salmo 78. Versículo 3 diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas, o quê? Que fez. Ele estabeleceu uma ordem, um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, nos referisse aos seus descendentes. Qual era o propósito? 3 propósitos. Primeiro, versículo 7, para que pusesse em Deus a sua... Confie em Deus, meu filho. Confie em Deus, meu neto. Ponha a sua confiança em Deus. Confia no Senhor. Segunda coisa, e não se esqueçam dos feitos de Deus. Não se esqueça que tudo que você é, meu filho, tudo que você tem, não se esqueça de tudo aquilo que Deus fez, tudo que Deus fez por nós. Desde a nossa criação, a nossa redenção, a nossa providência, o nosso futuro. Terceira coisa, mas lhe observasse os mandamentos. E que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante. E cujo espírito não foi o quê? Fiel a Deus. Preste atenção, você que é pai, nós temos que ter filho mais crente do que a gente. Eu já determinei, Mateus e tudo, seja mais crente que eu. Seja mais crente. E se vier os netinhos aí, vai ser benção. Porque nós vamos cuidar disso aí. Tem que ser mais crente do que a gente.
Nós temos que orar, meus amados irmãos, pelas novas gerações, nós temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela moçada da igreja, pelos adolescentes da igreja, pelo departamento infantil da igreja. Isso aqui é prioridade, a igreja tem que ter prioridade nisso. Os pais precisam ter prioridade nisso. É responsabilidade de vocês e a igreja é parceira de vocês para nós darmos o melhor para as novas gerações. Qual é a primeira estratégia para sobreviver os dias maus? Qual é? Siga liderança o quê? Piedosa. Segunda estratégia, permanece naquilo que você aprendeu, sabendo que você aprendeu. Não vá nesses ventos de doutrina, nesses negócios novos que saem por aí, essas fé diferenciadas. Não, fica lá no feijão com arroz. Não remova os marcos antigos. Não remova. Não remova. Nós já temos 500 anos da reforma. E até hoje nós estamos ensinando para os nossos filhos o breve catecismo. Os nossos símbolos de fé. Ensinando a palavra de Deus. Irmãos, é isso que os nossos filhos precisam. É isso e que Deus manda que nós façamos. Terceira coisa. Qual é a terceira estratégia para sobreviver nos dias maus? E eu diria que é você estudar a Bíblia, praticar a Bíblia, para que você alcance o quê? Maturidade espiritual. Aqui nesse texto, vamos ler juntos, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Presta atenção que essa palavra perfeito e perfeitamente vem de um termo grego chamado teleios. E o que significa a palavra teleios? Significa maturidade. Porque ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai estar perfeitamente habilitado. A ideia aqui é de maturidade. Vamos, por favor, para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 28. O que diz aí? Colossenses 1, 28 e 29, para termos a ideia completa. O que diz aí? O qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Presta atenção. Apresentemos todo homem o quê? Perfeito. E perfeito aí é teleios. E o que significa isso? Significa maturidade, plenitude, estatura espiritual. Mas como é que nós podemos ter essa maturidade? E aí vem através do quê? Do ensino. Do ensino. Esse texto é o texto máximo do discipulado. Ensinar. Ensinar as pessoas a alcançarem o que? A maturidade. Não existe outro. Por isso que crente que não frequenta escola dominical, que não faz discipulado, que não tem disposição para aprender, continua crente imaturo. Continua crente xarope. Já devia ser mestre pelo tempo de igreja, mas não tem disposição para aprender, não tem disposição para se colocar aos pés de Jesus Cristo, para aprender. E aí, gente, vamos voltar para o texto de Timóteo. Como é que a gente pode alcançar a maturidade? Jesus disse que todo aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus, ele é como alguém que está construindo a sua casa sobre a rocha.
Vem os tempos difíceis, vem as tempestades, vem os tempos maus, vem os homens ruins, vem tudo sobre esse... Mas ele permanece o quê? Firme. Então você tem que ser uma pessoa firmada na Bíblia. Tem que estudar a Bíblia, aprender a Bíblia. Viver a Bíblia. Você tem que ter conhecimento das Escrituras. E aqui Paulo vai nos dar 3 pontos importantes. Por que que a palavra de Deus tem esse poder para nos dar estabilidade, maturidade? E ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada o quê? Por Deus. Aqui nós temos o conceito de Escritura. O que é a Escritura? A Escritura, ela é a revelação escrita por Deus. No grego, inspirada por Deus é uma palavra só, theopneustos. Certo? Quando você respira, primeiro você o quê? Inspira. Depois você joga o quê? Para fora. Respira. Expira. A ideia aqui é que as Escrituras, tanto o Novo como o Antigo Testamento, elas vêm de dentro de Deus. Elas foram sopradas por Deus. Elas foram dadas por Deus. Elas são os pensamentos de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Literalmente aqui, a Escritura é inspirada por Deus ou soprada por Deus. A ideia de que a Bíblia foi soprada por Deus está lá, por exemplo, no Salmo 33, versículo 6. Depois você vê. Ele a inspirou tanto na forma quanto no conteúdo. A inspiração da Bíblia, ela é plenária verbal. Ele inspirou não somente as ideias, mas também as palavras. Porque nós podemos ter as mesmas ideias e expressarmos essas ideias de forma o quê? Diferentes. Mas Deus diz, os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. E aí esse Deus que pensa, ele diz, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim mesmo o quê? Vazia, mas fará o que me apraz. Significa que a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, saem pela boca de Deus. E aquilo que procede da boca de Deus tem um poder tremendo. Escritura Sagrada. Então você estuda a Bíblia, você estuda a Bíblia, você estuda a Bíblia, vai colocando em prática a Bíblia, você vai crescendo em maturidade, você vai desenvolvendo os seus músculos espirituais. Segunda coisa que ele coloca da Bíblia aqui, ela tem poder para dar maturidade por aquilo que ela é, segundo, por causa da sua utilidade. Veja que coisa interessante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil. Tem uns crentes que não entendem isso. Que estudar a Bíblia é uma coisa o quê? Útil. Eles acham que escola dominical não é coisa útil. Que é coisa ainda do Brasil rural, quando tirava leite de vaca. Que aí, quando voltava com o gado, 9 horas, ia para a igreja estudar a Bíblia. Olha, tanta abobrinha teológica que você ouve. Irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia, porque ela é útil. E essa palavra é muito forte, porque ela é útil para quê? Hein? Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para o quê? Educar. Ensinar. Ensinar. É uma palavra muito interessante. A palavra ensinar significa que ela tem a capacidade de nos moldar segundo os pensamentos de Deus. A ideia aqui, no grego, é de formatação. Formatação. Outra coisa interessante aqui, que eu acho que você deve ter observado, é que ela é útil também para repreensão. Você faz uma coisa errada, lê a Bíblia, você leva cada chicotada, leva ou não leva? Ela nos repreende. Depois ela nos corrige. O que é corrigir aqui? É colocar no prumo,
Você estava lá, indo para a direita, para a esquerda, não sei o quê. A Bíblia vai e coloca você, corrige a sua rota. E aí vem a educação. A educação é resumo do processo. Do ensino, aprendizagem, correção. No final, o processo é educação na justiça. O Isby, ele diz assim, as Escrituras são úteis para o ensino, aquilo que é certo, para a repreensão, aquilo que é errado, para a correção, como fazer o que é certo, e para a educação na justiça, como permanecer no caminho certo. Vai manter você nesse processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, porque a palavra de Deus ela é útil. Por fim, ele diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa. A expressão a fim, no grego, hainas, indica o propósito da Escritura. Quem é que ela visa? Ela visa o homem. Visa o homem. Todo processo de educação tem um homem, tem um crente. Homem de Deus aqui é qualquer pessoa crente. Homem de Deus foi usado para pessoas especiais, mas o que Paulo está colocando aqui é que toda pessoa de Deus. O propósito é alcançar as pessoas de Deus. E aí vem aquilo que a Bíblia faz em nós, que é o processo de aperfeiçoamento. Ela nos aperfeiçoa, ela nos amadurece espiritualmente. Eu sofro diretamente a ação dessa palavra, mas ao mesmo tempo, essa palavra que tem esse poder de me aperfeiçoar, ela serve também como instrumento para que eu possa o quê? Habilitar outros, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Perfeitamente o quê? Habilitado. O adjetivo habilitado, no grego, significa completamente equipado, suprido para o serviço. Irmãos, é maravilhoso ensinar a Bíblia, é ou não é? É ou não é? Quem está ensinando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, você não gosta, você não vibra. Eu fui almoçar com um coreano, o coreano queria comer uma coisa interessante, falei, vou levar você no consulado da Bahia. Aí já foi 2 acarajé de entrada com pimenta, depois ele comeu lá uns negócios, não sei se deu dor de barriga, ele não reclamou, uma benção. Chegou na hora da sobremesa, ele disse, não, eu não preciso de sobremesa. Por quê? Ele disse, não, porque o meu doce é a palavra. Aí me arrasou. Eu falei, põe uma cocadinha para mim aí, que depois eu leio a palavra. É desse jeito. Né? Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus, Davi diz que elas são mais desejáveis, são mais doces do que o mel, e são mais desejáveis do que ouro, irmãos. Quando a gente estuda a palavra, há uma vibração no nosso coração. Quando você descobre o sentido da palavra, o Espírito Santo fala através de você a palavra, isso traz não somente aperfeiçoamento, mas capacitação para toda boa obra. Você não vai fazer a má obra usando a Bíblia. Toda má obra é feita não com a Bíblia, não com a palavra de Deus. Por isso que Paulo, e eu quero encerrar, ele vai colocar aqui no final, ele vai fazer vai conjurar, Timóteo. Conjuro-te, capítulo 4, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega o quê? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda unanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso é uma realidade hoje? É. Nós estamos vivendo os últimos dias, e o que vai nos preservar é nós estarmos firmados na palavra. Sintetizando tudo, que Paulo está nos ensinando aqui. Nós estamos vivendo dias maus. É uma ordem que ele está dando para mim e para você. Sabe disso, Timóteo.
sabe disso. Nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias são maus, e os tempos são maus por causa das pessoas. Não é por causa da ecologia, da economia, não. As coisas estão maus, e vão piorar por causa das pessoas. Então, Timóteo, para sobreviver no meio de tudo isso, segue a minha liderança piedosa. Permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. E seja uma pessoa, um crente que estuda a palavra, que pratica a palavra, que ensina a palavra, que viva a palavra. Seja um homem bíblico. Construa a sua vida nos tempos maus em cima das Escrituras Sagradas. Vocês entenderam o recado? Então terminou. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E a Tua palavra é mel para o nosso coração, para a nossa boca. E, ó Pai, os dias são complicados, os dias são difíceis, mas nós não queremos arredar 1 centímetro, 1 milímetro da Tua palavra. Queremos que o Senhor nos preserve, que mesmo vivendo piedosamente nessa geração profana, que a graça do Senhor esteja sobre nós. E que nós sejamos preservados do maligno, guardados de todo mal. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.